Bem-vindo ao Momento Saúde. Vamos começar esta edição com a doutora Elba Etbeher. Ela é formada em medicina nuclear e fala sobre as vantagens do diagnóstico de câncer através de exames nucleares. A medicina nuclear, ela tem um papel importante no auxílio ao médico que conduz um paciente com câncer. Então, quer ele seja um cirurgião, um oncologista, um radioterapeuta, enfim, todos os médicos que estão envolvidos no tratamento desse paciente, a medicina nuclear exerce um papel muito importante. Por quê? Porque os exames de medicina nuclear que nós fazemos são exames que vão detectar as áreas aonde o câncer se espalhou. A gente acaba mudando a conduta em até 40% dos casos. Isso é muito grande. Varia, às vezes, dependendo do tipo de tumor, até 60%. Então, você não usar a tecnologia da medicina nuclear para conduzir um caso de paciente oncológico não é o melhor para o paciente, né? Então, é lógico que isso que eu estou falando depende muito do tipo de tumor, né? E quando eu digo tipo, não é só, por exemplo, um câncer de pulmão, mas é o tipo de câncer de pulmão. Então, tem tipos de câncer que não tem indicação de fazer medicina nuclear, mas em geral, no geral, você realmente muda a conduta de uma forma muito expressiva. Muito expressiva e é custo efetiva. Então, eu vou te dar um exemplo. O câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata, né, o número 1 em mortes. O câncer de pulmão se gasta muito dinheiro no mundo para tratar esse tumor, né, dos trilhões que se gasta tratando câncer, 25 bilhões praticamente é só com câncer de pulmão. Se você usa tecnologia nuclear para tratar esses pacientes, você consegue reduzir o gasto com o tratamento, você poderia potencialmente reduzir esse gasto em quase que a metade. Então, a tecnologia nuclear, ela realmente ajuda no sentido de você reduz custo e você melhora a conduta, você deixa de operar um caso que não tem indicação cirúrgica, porque é um paciente que precisa fazer quimioterapia agora, né? Não é um caso cirúrgico mais. Ou você fala, não, esse é um caso realmente cirúrgico, não tem metástase, pode operar, ele vai ter uma sobrevida de tantos anos ou meses diferente desse outro paciente. Então a gente consegue dar essa ideia pro oncologista, cirurgião, radioterapeuta. Tecnologia nuclear, medicina nuclear, assim como os avanços, os grandes avanços diagnósticos e de tratamento são todos muito caros. Agora, quanto custa você não fazer? Esse é o problema. O problema é que a conta, ela não é feita da forma como ela deveria fazer. Quanto que esse paciente você gastou, por exemplo, operando um paciente que não tinha que ter operado. Você colocou no hospital, internou, foi para o centro cirúrgico, tirou um tumor, está cheio de metástase, já tinha que estar fazendo quimioterapia, o paciente deixou de estar trabalhando, deixou de fazer um monte de coisa porque você está operando. Vou dar um outro exemplo, câncer de próstata, que é um câncer, um dos cânceres que mata muitos homens e que tem realmente assim, o número de câncer de próstata no mundo é muito grande. Quando o paciente teve o câncer, aí ele operou, tratou, está bem.
mas em algum momento esse tumor volta, ele faz um exame de PSA, aquele exame de sangue, detecta que o câncer de próstata voltou. Bom, e agora? Voltou tá onde? Precisa começar a fazer exame para achar. Porque aonde ele estiver, você vai lá e trata, né? Então, será que o câncer está na próstata? Então, vamos fazer exames para olhar a próstata. Ah, não está lá. Será que o câncer se espalhou para os ossos? Faz exame, vamos achar, ver se está no osso. Não acha. Será que está no sistema linfático? Faz exame, tomografia para ver se está no sistema linfático. Não acha. Bom, não achou, mas voltou. A gente sabe que voltou. PSA subiu, o câncer voltou. Qual que é a conduta? Você tem duas opções. Ou você... Bom, se você fizer uma conduta clássica, é você fazer radioterapia na próstata, ou no leito onde estava o câncer antes, para você matar as células. E se você faz isso e o PSA continua subindo? Porque você está fazendo assim, né? Você está irradiando sem saber, porque você não achou. Então, você agora vai começar um tratamento empírico. PSA continua subindo. Ah, então agora vamos começar terapia hormonal. Caríssimo. PSA continua subindo. Faz mais exame, não acha nada. PSA continua subindo, então agora vamos fazer quimioterapia. Quanto custa isso? E quanto custa a cabeça do paciente que não sabe onde é que está o tumor dele? Tem um exame que chama PSMA, que é feito com PET-CT, que é um exame de medicina nuclear, que hoje é o exame que é feito quando existe a recorrência bioquímica, quando o tumor volta. Esse exame, ele é o mais sensível que tem hoje, ele é caro. Todo o material radioativo para fazer é caro. O equipamento é caro. Tudo é caro. Mas quanto custa não fazer? Quanto que se gastou? Sendo que com um exame, você consegue ver se tem doença na próstata, se tem doença perto, se tem doença até aqui na cabeça. Com um exame, você rastreia o corpo todo. E aí você não gasta dinheiro fazendo uma radioterapia para o local que não é aquele, deveria ser para outro local, por exemplo, né? Quer dizer, não é que o radioterapeuta não sabe o que ele está fazendo, pelo amor de Deus, mas ele faz aquilo que é o que estatisticamente é mais provável, voltou ali no leito, então vamos irradiar ali. É assim que é o raciocínio. O raciocínio é probabilístico, mas você pode melhorar a probabilidade se você usa a tecnologia correta para você fazer o diagnóstico. E aí você trata da melhor forma possível. Porque você imagina esse paciente fazendo quimioterapia, sendo que ele tem, por exemplo, uma lesão aqui. Irradia aqui, ponto, acabou. O paciente vai, vida normal, continua trabalhando, sabe? Muda tudo. Muda a parte psicológica, o gasto público, tudo isso muda, né? Então, é isso que... Mas aqui, só um parênteses, nós temos ainda muitas barreiras aqui no Brasil em relação a isso. Quer dizer, e não é só em relação à medicina nuclear. Nós temos exames caros, mas que resolvem. Mas a gente ainda está aqui atrás, porque o governo não autoriza fazer os exames, porque não está no rol da ANS, por causa disso, por causa daquilo, porque precisa provar o quê? Provar o quê? É só ele abrir a internet, olhar na literatura, tá forrado. Tá forrado não precisamos reinventar a roda, mas no Brasil tudo é lento demais, né? Não saia daí, no próximo bloco o assunto é lúpus. Estamos
Estamos de volta. O Momento Saúde procurou o reumatologista, professor Dr. Adil Samara, para falar de uma doença que, apesar de antiga e de atingir 200 mil brasileiros, em sua maioria mulheres, é desconhecida de grande parte da população, o lúpus. O lúpus é uma enfermidade extremamente difícil de conduzir desde um ponto de vista terapêutico. Ela é uma enfermidade que comumente atinge mulher numa proporção bem maior do que no homem. É muito raro ver lúpus no homem, o lúpus eritematoso sistêmico. E o tratamento do lúpus hoje já existe também uma droga que é o Belis, que é uma droga usada, mas não é para curar. As doenças reumáticas não têm causa conhecida, porque é uma doença autoimune, em outras palavras, é uma doença de dentro para fora. Ela se instala em você a qualquer momento da sua vida, mas existem dados clínicos dizendo, olha, moça, então é isso, homem, então é aquilo. Então, tudo isso são elementos que foram acumulados durante séculos para a gente dizer, olha, essa doença é tal. Mas do que vem? Às vezes me perguntam, do que vem? Nós não sabemos de onde vem. Nós sabemos que é uma alteração de anticorpogênese, de antigenicidade, enfim, de coisas mais gênicas do que, vamos dizer assim, uma simples infecção. Outrora, todas as doenças reumáticas já foram atribuídas como sendo de causa infecciosa, porque tem tudo para ser infecciosa, só não tem uma coisa. O verme, ou a bactéria, ou isso, aquilo que causa a doença. Tá? O lúpus eritematoso é uma doença assim. Ele foi pela primeira vez descrito por um italiano chamado Kaposi. E o Kaposi dizia o seguinte, dentre as doenças eritematosas da pele, uma existe dentre elas que ocorre com muita frequência na mulher e que é frequentemente fatal entre as doenças eritematosas da pele. Ele já tinha imaginado que isso poderia acontecer. Eu, por minha parte, quando comecei a estudar reumatologia, nos livros que a gente consultava, eles diziam o seguinte, o lúpus é uma doença da mulher e mata em 5 anos após o diagnóstico. Já não é mais assim. Tem doentes com lúpus aí com mais de 30 anos de doença e bem controlados com esses novos medicamentos que são eficazes no tratamento dela. Tá? Também tem diagnósticos diferenciais. Todas essas doenças que eu estou dizendo para você, é preciso pensar com uma abrangência muito grande. O reumatologista tem isso que eu disse para você outrora, ele tem que ter essa abrangência porque tudo é muito parecido e, no entanto, são diferentes sob muitos aspectos e com o tipo de tratamento que compete a cada qual daquelas doenças que, em não sendo lúpus, entendeu? A gente também pode orientar ou encaminhar as pessoas competentes para isso. Há inúmeras hipóteses para a mulher ser mais vítima do que o homem nessa doença. Tá? Os únicos casos de lúpus que eu vi em homem eram mais graves do que na mulher. Né? Não sei se isso servirá como lição, porque também não tenho encontrado da parte dos outros reumatologistas a mesma ideia de que lúpus no homem é mais grave. Tem lúpus que você vê também no berço. Até porque também tem uma coisinha aí que já é de caráter mais científico e menos doutrinário. Tem um certo anticorpo aí, que é o anti-Rho, que a criança nasce com alteração cardiovascular, com bloqueio de ramo no coração. Na mãe que é lúpica e tem isso. Tá? Então já começa aí. O
lúpus ele se manifesta, o que acontece na pele nessa doença aí é o menos importante, O lúpus, dizia um professor meu, quando você não souber o que o doente tem, pense em lúpus, que ele dá tudo. Ele dá alterações nos olhos, começa por aí, dá alteração na boca, enantema, que a gente vê no céu da boca, dá, entendeu, no rim, e frequentemente fatal, é lúpus grave isso, tá? Dá no pulmão, então não há nada que o lúpus não atinja. A melhor definição que eu já ouvi de lúpus foi de um colega nosso, sobre a argamassa sobre a qual se assenta o tijolo, vai em tudo. Eu achei interessante essa aliás, já falecido, de um mexicano que, por sinal, era respeitado em todo mundo, Alarcón Segovia. Ele dizia isso, o lúpus é como a argamassa, ele dá em tudo, porque não tem jeito de não ter, entendeu, entre a célula, o tecido conjuntivo, que fica entre as células, o conectivo, como se usa dizer também, ele está em todos os lugares, em todos os organismos, em todas as partes do organismo. É importante dizer para você, no lúpus pelo menos, que as lesões cutâneas que aparecem por efeito da luz solar, e também já se tem publicado com essa luz aqui fluorescente, de ter cuidado com isso, porque isso é fator desencadeante da doença. Aqueles que se submetem a tratamento, uma das recomendações é essa, né? Não estar expostos aos raios solares, não ir à praia, ou então, se for à praia, ficar bem protegido com algum protetor solar, tá? Eu acho que isso é importante, sim. Fala-se também em fogão a brasa, etc., essas coisas todas, tá? Por causa do calor e da brasa, né? Mas ele precipita, sim, a instalação da doença. Precipita a instalação da doença. É evidente que tem uma predisposição para tê-la. Não há de ser por isso que agora o pessoal não vamos mais tomar sol, não é isso. Ele não é a causa. Numa pessoa que tem predisponência para ter a doença e que nós fazemos o diagnóstico, é recomendável que ele não tome sol. O que cresceu em medicina, entendeu, são os exames laboratoriais, os exames radiológicos, que são muito mais eficazes hoje em dia do que já foram outrora. Tanto isso é verdade que eles escrevem aí nos serviços de radiologia, medicina diagnóstica. Eu não estou muito de acordo com isso. Isto porque o diagnóstico quem faz sou eu, tá? Mas eles podem sim ir avante na sua... eles têm condições, por vezes até mais seguras do que as nossas, porque estão mostrando claramente que essa é uma tal doença vista ao raio-x, uma tal doença vista ao exame realizado, exame de sangue, exames laboratoriais, etc. Frequentemente isso acontece. De modo que não é injusto também não dizer que eles não tenham condição para fazer diagnóstico. É que o papel do clínico, o papel do médico é diagnosticar. Ele não foi no radiologista e nem no laboratório perguntar a esse respeito, ele vai no meu consultório. Então eu pego esses exames todos, olha, está aí já bem informado de que a senhora tem tal doença. Depois do intervalo, o Momento Saúde volta com um fisioterapeuta. Chegamos ao terceiro bloco do Momento Saúde. É quando falamos da formação de uma especialidade. Nesta edição, aprendemos sobre a fisioterapia com o Dr. Rodrigo Andrade. Fisioterapeuta é, na verdade, uma profissão regulamentada, né? Uma profissão de nível superior. E o fisioterapeuta ele pode trabalhar e abordar diversas áreas de atuação. Então, o fisioterapeuta pode trabalhar desde a parte ortopédica, que é a área na qual eu atuo, parte respiratória, que são problemas
respiratórias em gerais, então desde a UTI quanto enfermaria, então ele participa de um trabalho multidisciplinar dentro do hospital, por exemplo. Ele pode hoje trabalhar na parte do esporte, que a gente chama de fisioterapia desportiva, então clubes de futebol, atletas amadores, na prevenção e na recuperação desses atletas e na melhora da performance. Ele também pode trabalhar com idosos, que é a área da gerontologia, que também é um público-alvo muito importante da fisioterapia, uma vez que, de fato, as pessoas têm vivido mais, né? Então isso é algo bem importante. Hoje tem uma área muito nova da saúde da mulher e do homem, que vai desde das gestantes, problemas mesmo de ordem do trato uroginecológico. Também temos saúde da família, então é um trabalho também preventivo da fisioterapia, que ele vai até a comunidade, também dentro de um trabalho multidisciplinar, promovendo a saúde, é algo importante. Então a fisioterapia também trabalha nos 3 campos, né? Na promoção da saúde, na recuperação da saúde. Quando ele quiser um trabalho mais preventivo de problemas das suas dores, do sistema musculoesquelético, por exemplo, como quando ele tiver um problema realmente já instalado. Ele tiver dor, ele tiver um problema ortopédico. Então o fisioterapeuta ele pode trabalhar desde a prevenção até o tratamento desse paciente. O fisioterapeuta ele é apto a fazer uma avaliação, um diagnóstico que a gente chama de cinésio funcional. Então, desde o movimento e pensando na função desse paciente, e aí ele tem o dever de objetivar qual vai ser aquela conduta e traçar o seu tratamento e ir acompanhando essa evolução. Então, ele é um profissional de primeiro contato. Isso ele é apto pelo conselho, pelas nossas regulamentações. Mas é claro que é muito importante um trabalho multidisciplinar. O fisioterapeuta trabalhar junto com uma equipe médica, com uma equipe, depende da área, como educador físico, nutricionista, psicólogo, e então conseguir atender o paciente em todas as direções. É uma área muito nova da fisioterapia e muito importante. A grávida, por exemplo, ela tem alterações posturais, que é inerente aí, por conta, muda o centro de gravidade pelo peso da barriga, aumenta a base. Também tem um hormônio chamado relaxina que deixa os ligamentos um pouco mais frouxos. Então, ela é mais comum ter, por exemplo, entorses de tornozelo, e ela pode também sentir aí dores nessa fase principalmente dor lombar, nessa fase da vida dela. Então, de fato, um programa de exercícios físicos podem ser muito importante para essa prevenção e também na ajuda do parto, né? Existe uma tendência mundial a partos mais de cesariana, mas para um trabalho de um parto normal, que na verdade deveria ser a maioria dos casos, o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta ele pode de alguma maneira ajudar a trabalhar essa musculatura até nessa fase aí do parto e também depois do parto. É uma área bem importante de atuação. Se esse bebê tiver de fato algum problema neurológico, algum problema ortopédico, ele vai ajudar nesse processo de recuperação. Então a gente tem aí diversos casos congênitos ou algum problema mesmo no parto, quando acontece alguma negligência ou acontece algum problema mesmo, alguma intercorrência no parto, que ele pode ter a gente chama de uma hipóxia, ele para de respirar ali por alguns momentos, pode ser no parto, pode ser por algum outro problema, ou ele já nascer com um problema neurológico, ortopédico, e daí o fisioterapeuta, por exemplo, na área de atuação neurológica, que eu nem citei antes, ele vai trabalhar melhorando a função desse paciente.
Então, melhorar a qualidade de vida desse paciente, melhorar as funcionalidades, então, estimulá-lo a sentar, a engatinhar, a voltar a andar. Então, em alguns casos é possível, outros não. Então, depende de cada caso. Eu me formei em 2006. Eu me formei como fisioterapeuta na faculdade chamada Uniararas, na cidade de Araras. Depois eu fiz uma especialização, fiz alguns cursos de formação, né, que a gente fala de cursos de aprimoramento na área de coluna, mas eu fiz uma especialização em acupuntura, é uma formação lato sensu mesmo, de 2 anos e meio. E depois eu fiz mestrado na USP, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com tema também de postura, de coluna. E depois, agora eu estou iniciando aí o projeto de doutorado, estou dentro de um grupo de pesquisa com escoliose. Já faz 5 anos que eu participo de um grupo de pesquisa também lá na USP, com escoliose, e o meu doutorado também está sendo nessa área. Os meus pais, a família do meu pai, na verdade o meu avô fundou um centro de reabilitação, na época muito simples, para pessoas neurológicas. Então, parecido com uma PAI, né? Alguma coisa nesse sentido, que hoje tem mais de 60 pessoas que vivem lá, o Estado ajuda de alguma maneira, mas a maioria das doações são da população e festas, né? Essas coisas que acabam juntando. E daí eu sempre tive um pouco essa vontade, acho que por estar nesse caminho, de ajudar alguém. Na verdade foi mais ou menos isso. Desde uns 12, 13 anos eu já queria trabalhar com alguma coisa relacionada a cuidar de alguém. E eu joguei basquete de forma amadora e tive diversos entorses de tornozelo, mais de 10 de cada tornozelo. E nunca no meu processo, na verdade eu acabei parando por esse fator, me machuquei quando eu estava no campeonato e nunca mais consegui jogar em alto nível comparado com quem estava na minha idade. E aí nunca me foi indicado um trabalho de reabilitação, um trabalho preventivo para isso. E aí quando eu descobri a fisioterapia já foi meio tarde e o meu caminho foi, quero de alguma maneira ajudar esse público. E eu queria trabalhar bastante com esporte, mas acabou minha vida não me levando diretamente para o esporte, eu acabo trabalhando mais com problemas de coluna, mas é uma área que eu gosto bastante. Ficamos por aqui agradecendo a sua companhia. Para sugestões, críticas ou elogios, use o WhatsApp da TV Câmara, que é o 998 11 0260. Até o próximo!